Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Fernando Kendi, tá? Da disciplina de Algoritmo e Lógica de Programação. Eu vou nesse primeiro vídeo, mostrar uma parte prática com relação à instalação da ferramenta, para fazer em casa, para dar sequência nos exercícios e assim por diante. Tá? Qualquer dúvida, é claro, depois eu coloco para vocês um link ou o meu e-mail para que vocês possam, né, tirar as dúvidas. Tá? Provavelmente futuramente a gente vai estar utilizando algumas ferramentas, tá, para essas aulas, então vai facilitar bastante a comunicação durante, né, os horários da faculdade. Tá? Bom, a princípio, então, esse arquivo já está disponível para vocês. Tá? Eu já havia falado sobre ele, mas eu vou relembrá-los porque eu sei que ficou aí um tempo, né, sem uso. Acho que vocês fizeram alguns exercícios durante essa quarentena, né? Mas ainda sim é bom sempre deixar registrado para aqueles que têm mais dificuldade ou que têm uma dúvida a mais, tá? Então a bibliografia, tá? Então vocês podem buscar a bibliografia na biblioteca. São livros excelentes, principalmente para o entendimento inicial, tá, de algoritmo e lógica de programação. A princípio a gente vai trabalhar assim, instalação e configuração do CodeBlocks, tá? As versões não tem problema, lembra que eu falei? A Unifev tinha a versão 2013 de dezembro. Aqui, quando eu fiz o material, estava na versão 2016 de janeiro, tá? Mas não tem problema com relação a esses versionamentos, tá, do sistema, do software. Tá? Para baixar é bem simples, vocês vão acessar o site do CodeBlocks, tá? Aqui, ó, nesse manual tá um passo a passo literal, tá, de como vocês vão fazer para baixar a ferramenta, instalar na máquina. É leve, não precisa se preocupar, não precisa ter uma máquina nova. Eu já rodei esse tipo de ferramenta em computadores dual core, tá, de 10 anos atrás, então é bem tranquilo, tá? Então vocês vão acessar o site, tá, ó, clicar aqui em Downloads, né? Eu vou até abrir aqui, ó, o navegador, só para que vocês visualizem, né? Bom, então, ó, a página está sendo aberta, tá? Vocês vão vir aqui em Downloads, depois vocês vão vir em Download the Binary Release, escolha a versão do seu sistema, tá? Se for macOS, né, Apple, clica aqui, mas se for Windows, que é o comum, você vai clicar nesse carinha aqui, ó, tá? Nesse link. Ele vai te trazer para esses links de download. Você vai procurar a versão MinGW. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, ó, MinGW Setup, tá? É essa versão que você tem que baixar. Mas e as demais? As demais são referentes a outras configurações, tá? Esse daqui a gente vai utilizar o MinGW porque esse carinha é o que vai executar o nosso processo, tá? Aqui tem algumas versões, ó, NoAdmin, Setup NoAdmin 32 bits, nenhum desses, apenas esse quarto item aqui. Então, como é que você faz para baixar ele? Vem aqui, ó, ou você escolhe esse link ou esse. Se você observar, ó, ele tá 20.03, quer dizer, de 2020, março, tá? Bom, eu geralmente gosto do SourceForge, tá? Esse SourceForge aqui, ele é garantido. Então eu clico em cima dele, ele vai me direcionar para uma outra página, tá, de download. Eu não preciso fazer nada, apenas aceitar o download, porque ele vai contabilizar 5 segundos, tá? Então ó, vou aguardar aqui, ó, seu download iniciará, né, no tempo de, e aí ele vai aparecer aqui, ó, 5, 4. A hora que finalizar, ele vai te dar já a telinha de download, tá? Aí, ó, só clicar em salvar e dar um OK, tá? Só isso. A hora que o processo finalizar de baixar aqui, ó, ele tem essa versão, já tá com 145 megas, tá? A versão, uma das primeiras que eu utilizei era menos, né, carga de download, mas 145 megas para baixar, tá? Eu não vou dar sequência nisso aqui, tá? Mas vocês vão esperar finalizar até aqui. A hora que finalizar, vocês vão ver que aqui, ó, no xizinho vai ter uma pastinha dessa. É só clicar em cima da pastinha, tá? E aí ele já vai te direcionar onde é que tá. Bom, feito isso,
tá? Eu vou finalizar aqui porque eu não vou instalar, o meu sistema não é o Windows, tá? Por isso que eu não vou dar sequência nele. Bom, mas aqui ó, tá todo o processo visualizado no slide, tá? Ó, download the binary release, tá? Ó, você vai selecionar o Windows. Aí, ó, vai selecionar o MinGW Setup. Na versão de 2013 tinha algumas nomenclaturas e só tinha 3 opções, tá? Mas nessa versão já 2020 você tem outras opções de download, tá? Então, ó, você vai escolher aquele que está escrito MinGW Setup, tá? E clicar aqui em SoundForge.net, tá? Feito isso, ele vai finalizar o download. A hora que você baixar o arquivo, vai lá e executa, clica 2 vezes em cima do arquivo, ele vai já te dar essa tela de instalação, tá? Bom, é só clicar em próximo, tá? Ele está te dando boas-vindas, né? Welcome to the CodeBlocks Setup Wizard, que é tipo, né, o jeito mais rápido de fazer instalações, né, devido à maneira de instalação fácil, tá? Clicando em Next, você vai vir então aceitar, né, as licenças, tá? Então você vai aceitar as licenças. A licença é só para uso, né? Ele identifica que você utilize essa ferramenta como meio acadêmico, né? Sem cobrar. Você não pode fazer cópias e vender esse tipo de... Não pode gerar comércio dessa ferramenta, já que ela é uma ferramenta livre, tá? Então aceito, I agree. Depois vocês vão vir aqui da Next, tá? Ó, com relação aos componentes, deixa marcado todos, porque a gente vai utilizar esses componentes aqui, tá? Então clique em próximo, ó, tá tudo bem explicado, e install, tá? Aqui é onde vai ser instalado, não altera nada, só clicar aqui em install, tá? Durante o processo de instalação, a barrinha de progresso vai vir até lá na frente, mas a hora que chegar mais ou menos aqui, ele vai te dar um aviso, né? Ó, vai te abrir essa janelinha, ele vai falar assim, ó, do you want to run CodeBlocks now? Tipo, ele tava querendo dizer assim, você quer executar o CodeBlocks agora? Se você dizer que sim, ele vai abrir o CodeBlocks, mas como a gente está fazendo a instalação, pode clicar em não, tá? Aí ele vai finalizar a instalação, você vai clicar em Next, tá? Ele completou até lá a barra de progressão. Clique em Next, né, próximo, e Finish para finalizar, tá? Feito isso, você já tem instalado na sua máquina o CodeBlocks, tá? É bem tranquilo a instalação, é um passo a passo muito bem regrado. Esse PDF ele está bem didático, tá? Com relação a isso. Bom, a princípio, qual que é o objetivo, né, dessa disciplina? É introduzir vocês a linguagem C, tá? Apresentar uma estrutura básica da programação e apresentar as regras fundamentais de boa prática. Ou seja, tudo que nós fazemos na programação tem sempre uma boa prática, tem sempre uma ética, tá? Isso não quer dizer que vai relevar, todo mundo vai usar sempre os mesmos padrões. Não, programação é algo que diverge de um para o outro. Eu faço uma programação, tá? Eu tenho um método de desenvolvimento, de lógica. Outras pessoas, para chegarem ao mesmo objetivo, realizam outros métodos, tá? Isso varia de cada um, tá? E a gente vai então, eu vou tentar, né, fazer com que vocês se tornem aptos a gerenciar e criar esses códigos, tá? Essas codificações, né, as programações com a linguagem C. Todo mundo lembra desse símbolo, né? Acho que acredito que a maioria é o Bart, né? Bart Simpson. Se vocês lembrarem bem, ele escreve na lousa várias vezes uma mesma frase, né? Como se fosse um castigo, né? Claro que se ele tivesse que preencher uma lousa muito grande, ele teria que escrever aí, sei lá, 100 vezes. Aqui eu tenho um exemplo de um código, tá? Um código bem simples, tá? De linguagem C, que vai imprimir na minha tela essa frase aqui, ó, tá? Então eu vou aprender C com os Fernando. Aqui tá os porque na realidade tinha mais de um Fernando comigo dando aula, tá? Então a gente usava o mesmo material. Então se você observar, aqui em 1, 2, 3, 4, 5 linhas aproximadamente eu consigo imprimir esta frase 1000 vezes, tá? Então se você observar, em poucas linhas eu consigo automatizar, né, e melhorar algumas funcionalidades. Quanto tempo o Bart demoraria para escrever 1000 frases, né, como essa numa lousa? Às vezes um dia inteiro. Aqui, nessa programação, cerca de 2, 3 segundos no máximo, tá? Então, você observa que a linguagem C,
a programação ela vem para auxiliar esses processos em que você precisa tomar, né, repetições, aplicar em um conceito, trazer respostas rápidas, né? Então, e esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender sobre a tecnologia, tá? Ela não é um adversário, ela é um aliado. Sobre a linguagem C, ela é da década de 70, tá? Então ela não é nova, só que boa parte dos sistemas ainda utilizam essa linguagem. O Windows que você usa é baseado em linguagem C. Boa parte das ferramentas, softwares de empresas, provavelmente tem uma base na linguagem C. Então, se você aprender a linguagem C, você consegue entender outras linguagens, tá? De forma bem rápida. Então, uma das suas vantagens é possuir característica de alto nível e de baixo nível. Você pode trabalhar das duas formas na linguagem C, tá? Claro, o alto nível e baixo nível depois dá para mostrar para vocês uma ideia. O alto nível seria a forma mais fácil do usuário entender. No caso, o uso de caracteres, né? Letras, palavras. O baixo nível já é um nível mais abaixo, mais primordial com relação à máquina. Por exemplo, códigos binários, hexadecimais e assim por diante, tá? Os programas ainda são desenvolvidos em C e ela é uma linguagem estruturada. Isso é importante que vocês entendam. Uma linguagem estruturada, ela possui uma estrutura, tá? Nós temos outras linguagens que são, por exemplo, orientadas a objetos, tá? Então, o manejo dos processos da linguagem são relacionadas a objetos. Então você cria orientações para que esses objetos elas possam referenciar, né, os processos durante a programação. Mas como ela é uma linguagem estruturada, ela é bem mais simplificada, tá? Então é fácil de entender, tá? Bom, case, aliás, o C, né, a linguagem C é case sensitive. O que seria isso? Ele identifica caracteres, tá? Como assim? Por exemplo, você sabe quando a pessoa escreve o nome com caps lock ligado, porque você identifica que todos os caracteres estão em caixa alta, né? Estão dessa forma aqui, ó, né? Então você consegue identificar, né, qual é o padrão, né, no caso, utilizado, tá? E quando a gente fala que é case sensitive é porque a linguagem C, ela diferencia palavras se você utilizar ela com caixa alta ou caixa baixa, no caso maiúscula ou minúscula, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse soma com S maiúsculo é diferente desse soma, porque na linguagem C ele fala, opa, não é o mesmo, aqui só o S é maiúsculo, o resto é minúsculo, aqui não, aqui é tudo maiúsculo, aqui só as consoantes são maiúsculas, aqui tudo é minúsculo. Então isso aqui, ó, são 4 itens com o mesmo nome, soma, 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 porém esse é diferente desse, que é diferente desse e assim por diante. O case sensitivo vocês vão sentir muito na hora da programação, principalmente durante as declarações de variáveis, tá? A gente também tem alguns comandos da sintaxe, ou seja, tem algumas palavras que são padrões, né? Você não consegue modificá-las e são sempre minúsculas, tá? Então, ó, se você observar alguns comandos como int, for, if, é tudo minúsculo, tá? Praticamente toda a programação a gente vai trabalhar com letra minúscula, tá? Só vai usar a letra maiúscula para declaração de variáveis, declaração de funções, tá? Bom, aí a gente vem na estrutura do código, já que eu falei que ele é um código estruturado, tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com essas 4 etapas, né? Essas 4 estruturas, divisões, né? É como se fosse um texto, uma redação. Você tem lá o título, às vezes você tem lá a introdução, você tem os tópicos, né, que você tem que atingir. Aqui eu separei para tentar deixar mais livre, tá? Eu defini como a primeira a declaração das bibliotecas, depois a declaração das variáveis globais, declarações de funções extras e a função principal do programa. Eu dividi em 4 blocos, eu defini 4 estruturas, tá? Aí você vai falar assim, tá, mas isso aqui a gente vai ver lá na frente? Vou mostrar para vocês no código, tá? Como que isso aqui dá para identificar, tá? A linguagem C tem palavras reservadas, tá? Então são palavras que é dela. O próprio if, void,
float, int, que a gente vai ver lá na frente, são palavras reservadas da linguagem. Tá? Então você não consegue utilizar essas palavras de outra forma. Já tem um propósito para elas já têm uma função definida. Tá? Dentre elas, a gente tem algumas aqui, ó, que eu citei: while, void, return, float. Esses daqui, ó, os principais eu vou falar. Quer ver? Ó? A gente vai usar muito o break, o case, char, do, default, double, else, float, if, int. Que a gente vai ver mais aqui, provavelmente o switch, tá? Então, não, claro que mas eu vou ter que decorar. Não, fica tranquilo que conforme os exercícios, né, conforme a prática, isso fica meio que, né, decorado já. Você já vai ter isso já identificado na prática, tá? Só para identificar então que tem palavras reservadas que, é claro, em inglês, mas que a linguagem ela necessita para você conseguir atribuir as execuções. Aqui está um exemplo, né, separado lá pelas etapas, né, pelas estruturas. Então a primeira estrutura lá é a declaração de bibliotecas, né, ó. Se você observar lá em cima, ó, eu falei, ó, a declaração das bibliotecas, geralmente fica no cabeçalho. Então, ó, a declaração das bibliotecas está aqui, ó, tá? Hashtag include stdio.h. Esse cônio é quando a gente utiliza algumas funções, tá, de retorno, de usabilidade, por exemplo, de cálculo, de entradas, né? Mas não tem problema, tá? As bibliotecas depois eu explico uma por uma. Aqui eu tenho uma função extra, tá? Se você observar, aí você vai falar, tá, mas aí cadê as variáveis? As variáveis eu posso declarar tanto internamente quanto externamente. Isso aí a gente vai mostrar na prática já, tá? Bom, e aqui eu tenho minha função principal, que é o corpo do texto. É onde eu vou programar literalmente, tá? Então é bem simples o código, tá? Se você observar, são poucas linhas. Aí você vai falar assim, poxa, mas como é que eu vou saber o que cada uma faz? Fica tranquilo. Conforme as videoaulas forem sendo criadas, eu vou explicando o que é cada uma, tá? Bom, a gente tem uma análise de exemplo, né? Vamos analisar o código inteiro. Então, encontre as camadas da estrutura anterior. É bem simples, essas camadas aqui, ó. Essa é uma, essa é outra e essa aqui é a outra, tá? Simule uma saída da tela gerada para as duas entradas abaixo. Bom, se você observar bem, é claro que esse exemplo de código, ele soma dois valores. Então, porque ele já dá aqui, ó, vamos somar dois valores, a pessoa vai digitar o primeiro valor e assim por diante. Mas isso aqui não precisa ficar bitolado agora, porque a gente vai ver isso lá na frente, tá? Bom, o que seria o CodeBlocks, né? E para que serve? O CodeBlocks, ele não é um compilador, tá? Ele é apenas um software que interpreta, né, de certa forma, o compilador. Ele auxilia a junção do compilador com o código que você está desenvolvendo. É claro que se você falar assim, poxa, eu já fiz um curso, mas eu não usei CodeBlocks, eu usei o DevCpp, ou sei lá, Eclipse, ou até mesmo o Visual Studio, não tem problema. Essas IDEs que a gente chama, o CodeBlock é uma IDE, tá? Que é uma interface de desenvolvimento, são ferramentas que você pode utilizar para programar em linguagem C, em outras linguagens também, tá? Bom, para abrir o CodeBlocks é bem simples. Essa versão do Windows é o Windows 7. Você pode clicar aqui no menuzinho e procurar os programas ou digitar o nome CodeBlocks, que ele vai te dar a execução. A hora que você clica no programa, ele te abre essa primeira tela, tá? Essa primeira tela ela é bem simples, é a tela inicial do CodeBlocks, tá? Então aqui nós temos algumas divisões. Isso aqui é o navegador, tá? É onde você vai navegar pelos seus projetos toda vez que você criar um projeto. Aqui nós temos uma área de desenvolvimento, é onde você vai digitar os códigos, e aqui é a área de logs, tá? Ou seja, são os registros de tudo que você faz. Eu executei uma programação e deu erro, vai aparecer aqui nessa parte de baixo, tá? Bom, a princípio nós vamos então preparar o primeiro uso. Isso aqui, ó, essa vermelhinha era para estar aqui no compiler, tá? Então isso aqui é aqui, desculpa, tá? Mas esse é para cá.
Se você quiser verificar se o compilador ele está realmente, né, vinculado, acredito que sim, porque se você baixou aquela versão MinGW Setup, obrigatoriamente ele vai estar pré-configurado e você não vai precisar fazer essa etapa aqui, tá? Mas isso aqui é só para verificar. Então você vai lá em Settings, Compiler, volta aqui, aí vai te abrir esse Compiler Settings aqui, que é referente ao compilador. Vai lá nessa aba Toolchains Executables e verifica se isso aqui, ó, tá dessa forma. Tem que estar similar, tá? CodeBlocks /MinGW. Se tiver só C:/MinGW, aí você clica em Auto Detect, porque provavelmente ele não detectou o MinGW, tá? Então, às vezes, se não tiver dentro da pasta, tiver só no C:/MinGW, provavelmente ele não está detectado. Então, na hora que você clica aqui no Auto Detect, ele detecta automaticamente. Caso você não consiga detectar automaticamente, clicar nessas três bolinhas, três pontinhos, que ele vai te pedir para direcionar em qual diretório está o MinGW, tá? Mas é claro que provavelmente o Auto Detect é padrão, ele geralmente detecta, tá? Então só dá OK aqui no final. Bom, vamos criar então o nosso primeiro programa em C. Eu gosto de criar projetos, tá? Tem gente que gosta de criar arquivos em branco, empty file, tá? Mas eu particularmente gosto porque facilita na hora de organizar as aulas, né, os exercícios, tá? Então eu crio geralmente projetos. Então New Project. Aí eu venho aqui, ele vai te pedir, né, qual é o template, qual que é o formato. Aqui são vários formatos que você vai ter. Você tem que selecionar o Console Application, tá? Por quê? O Console Application é a execução local, tá, da sua programação. Aqui são outros formatos, né, Fortran Library, Dynamic Link, ARM Project. Então são outros projetos que não vinculam diretamente ao que a gente vai aprender. Tá? Então, o Console Application é a opção que você vai selecionar. E clica aqui em Ir, né? Go. Tá? Feito isso, ele vai te dar essa tela de bem-vindos, né? Bem-vindo ao novo Console Application, né? Este guia rápido, né, de criar uma nova produção, né, de Console Application, de uma aplicação de console e tal. É só clicar em Next. Tá? Você vai escolher essa linguagem C, não escolha a C++, tá? C++, você vai ter que... Aí muda um pouco a sintaxe das programações, tá? Sintaxe que eu falo é a forma de escrever, tá? Então, é linguagem C. Clica no C aqui, ó, tá? E clique em Next. Feito isso, você vai ter esses campos aqui, ó. Aí você vai falar assim, poxa, eu posso clicar Next direto? Se você clicar em Next sem dar um título para o projeto e sem definir um local, pode dar erro, tá? Então, coloca o nome do projeto aqui. Aqui está um exemplo, tá? Ó, colocou como Hello World, que no caso é o nome do projeto, Olá Mundo, né? Aonde vai ser salvo? Se esse campo estiver em branco, você precisa preencher ele clicando nos três pontinhos. Ah, mas como assim? Ué, se você falar assim, ó, eu quero salvar na área de trabalho, então você tem que colocar aqui, ó, clicar aqui e marcar na área de trabalho. Tá? Se você quiser salvar em outra pasta ou em um pendrive, você tem que selecionar. Se você deixar esse campo em branco, na hora de executar ele vai dar erro, tá? Não pode ficar em branco. Então você coloca o nome do projeto, escolhe onde você vai salvar, automaticamente esse campo e esses serão preenchidos, tá? Aqui eu detalhei, ó, mais ou menos o que é o que, tá? Então preencheu esse cara e esse cara, esses dois já vão preencher automaticamente, e aí você pode clicar em próximo, né, em Next. Feito isso, ele vai te jogar para essa tela aqui, ó, do compilador. Bom, o padrão é GNU GCC Compiler, não altera, tá? É esse mesmo. Essas duas opções você pode deixar marcada, porque aqui você está pedindo para ele criar as configurações de debug, que no caso do projeto, tá? E as configurações de release, que é no caso as configurações de versionamento que você tem, tá? Então deixa marcado, não altera nada. Clique em finalizar, finish. Feito isso, você já vai estar com essas
com essa tela aqui aberta, tá? Aqui eu separei só para você observar, tá? Lembrando que o projeto, a hora que você cria um projeto novo, ele te joga para aquela tela inicial do CodeBlocks. Na parte de navegação, lembra aqui em cima, deixa eu retomar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui é a área de navegação? É aqui que vão criar os seus projetos, tá? Todo projeto que você criar vai estar nesse workspace aqui, tá? Aqui, lembra, é a área de desenvolvimento e aqui é a área de log. Bom, então vamos lá rapidinho para finalizar, para não ficar extenso. É claro que a hora que você estiver na parte de management, que é a navegação, você vai aqui no campo projetos, tá? O campo de projetos, ele é bem mais... Bom, pessoal, eu tive que pausar rapidinho, mas só para complementar, tá? Eu nem lembro muito o que eu estava falando antes, mas só para deixar mais alinhado. Então, aqui nós temos os projetos, tá? Dentro dos projetos nós temos lá, por exemplo, o projeto que eu havia criado, Hello World. Dentro do Hello World, que é o nosso projeto, tem um diretório chamado source. Clicando no maisinho aqui, ó, ele abre o arquivo main.c, que é o arquivo que nós vamos desenvolver. A hora que você clicar 2 vezes aqui, ele vai te abrir essa janelinha com essa programação inicial, tá? Isso aqui já é uma programação. Se você executar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, no amarelinho e verdinho, automaticamente ele vai rodar isso aqui, tá? Ele só vai imprimir na tela Olá Mundo, tá? Hello World. Bom, aqui é só para a gente definir essas camadas. Quem lembra o que são isso que está em verde, né? São as bibliotecas, né? O hashtag include. E aqui é a nossa estrutura principal, o int main, tá? Então, o que está em verde são as bibliotecas. As bibliotecas sempre são dessas cores, tá? Verde. E aqui nós temos então o nosso bloco, que é o bloco da programação, tá? A princípio a gente tem aqui, né, o famoso Olá Mundo, que é o printf imprimindo na tela esse texto aqui com _n. Esse _n pula de linha, tá, pessoal? É um comandinho que o printf identifica para pular de linha, tá? E o return 0, porque como o nosso main é do tipo inteiro, ele retorna sempre 0, tá? Então dá para identificar que essa estrutura aqui, ó, o corpo principal, ele está entre as chaves, tá? Porque a nossa função principal inicia aqui e finaliza aqui, tá? Bom, para aprender mais sobre a execução, né, as barras de execução, nós temos aqui a barra principal de funções. Você vai utilizar muito esse carinha aqui, esse para salvar, para criar um novo e assim por diante, tá? Mas a princípio, para rodar, clica sempre nesse aqui, ó, tá? A hora que você clicar aqui, provavelmente no build log vai aparecer alguns dizeres que você rodou, né, a programação e não deu nenhum erro, tá? O resultado final seria essa janelinha preta com a impressão do Hello World, tá? Esse processo é bem simples, tá, pessoal? Não precisa se preocupar, tá? Durante as outras aulas eu vou criando projetos e vocês então vão tomando, né, mais facilmente o entendimento de como desenvolver, como criar esses projetos, né, iniciar a programação, tá? E aqui então a gente começa a praticar, né, o que a gente chama de início, tá? Então vamos criar um novo projeto, fazer igual as etapas anteriores. A gente só vai trocar o nome do programa ou do título do projeto. Em vez de ser Hello World, a gente vai colocar apresenta nome e a gente vai finalizar a criação. Então eu vou criar aqui com vocês, ó, rapidinho, tá? Minha versão é 2016 ainda. Essa é o CodeBlocks, tá? Visualização da ferramenta já. Eu estou na ferramenta, tá? Aqui é onde vai estar os meus projetos. Então eu vou lá em File, New, Project. Vou selecionar Console Application, tá? Year, Next, linguagem C, Next, título do projeto, apresenta nome. Se você observar, ó, eu estou usando letras maiúsculas para separar as palavras, tá? É uma forma. Posso escrever assim, ó, apresenta nome, tudo junto em minúsculo? Pode, tá? Posso escrever tipo assim, ó, apresenta underscore nome. Esse tracinho underline, como vocês chamam, também é chamado de underscore, tá? Mais corretamente underscore. Mas posso colocar assim? Pode, tá?
mas eu vou colocar do jeito que está lá para a gente não fugir, tá? Vou selecionar onde é que eu vou salvar. No caso, eu vou salvar lá na pasta de algoritmos, tá? Ó, dentro de vídeos, eu vou criar uma nova pasta chamada exemplos do vídeo. É uma pasta simples, tá? Então ele vai salvar nesse diretório aqui para mim, tá? Bom, e vou clicar em Next. Então já declarei o nome, escolhi onde é que eu vou salvar o meu projeto, tá? Automaticamente ele já preencheu aqui e aqui. Então eu dou Next. Aqui eu mantenho GNU GCC, mantenho selecionado as duas opções e clico em finalizar. Automaticamente, ó, o meu projeto já foi criado, ó, apresenta nome. Aqui onde tem o maisinho, tá? O meu é uma setinha, mas o de vocês provavelmente é um maisinho, vai ter o main.c. A hora que vocês clicarem 2 vezes em cima do main, ele vai abrir a programação, tá? Se eu executar, deixa ele abrir aqui, ele demora um pouco, mas ele vai. Deixa eu ver se... meu, deu um erro. Eu vou ter que depois ver o porquê. Input, arquivo não existente. Tá, tudo bem. No meu caso, deixa eu arrumar isso aqui. Bom, pessoal, resolvi aqui. Então, eu vou executar, tá, ó, e aí ele vai me aparecer a janelinha com Hello World, tá? Se a gente seguir o processo aqui, ó, eu quero que apareça no lugar do Hello World essa mensagem aqui, ó, tá? Então eu vou copiar ela daqui. Só que aqui nesse espaço eu quero que você coloque seu nome. Então, como que vai ficar? Eu vou trocar esse Hello World aqui pelo texto, né, que tá lá. E aqui, ó, eu vou colocar o nome, Fernando Kendi, tá? E vou executar. Se você executar, no lugar do Hello World, ó, vai aparecer, ó, meu nome é Fernando Kendi e estou aprendendo C, tá? Porque o printf, a função dele é imprimir na tela, lembra? Tá? Então é um padrão bem simples de você criar um novo projeto e desenvolver todo o processo de maneira simples, tá? Então aqui são as bibliotecas, esse é o meu bloco da minha programação principal e dentro das chaves você tem então o que você quer que executa, tá? Então é bem simples, tá, pessoal? Bom, eu vou finalizar aqui, tá? Porque eu acho que já foi bastante tempo e aí no próximo videoaula a gente termina de complementar todos esses processos, tá? Muito obrigado, pessoal. Até mais.